Fala galera, hoje vamos falar dos itens de Pokémon TCG Pocket. Os itens são cartas que você pode usar quantas você quiser por turno. Diferente do apoiador, que você pode usar uma vez por turno, os itens você pode usar quantas vezes você quiser por turno. E dão um efeito que te ajudam ou atrapalham seu adversário. Eles são efeitos menores do que os apoiadores, mas ainda são efeitos bem fortes. Então vamos galera começar pela primeira carta, que é a Bolsa de Eevee. A bolsa de Eevee só funciona com evoluções de Eevee, galera. Então quer dizer que não vai funcionar com Pokémons tipo com Eevee ou com outros tipos de Pokémon, mas ajuda bastante. Vamos falar, ela tem dois efeitos, vamos falar aqui. Um do efeito. Durante este turno, o primeiro efeito. Durante este turno, os ataques usados pelos Pokémons que evoluam de Eevee causam mais 10 de dano ao Pokémon ativo do seu oponente. Ou o segundo efeito, você pode escolher um dos dois. Cure 20 pontos de dano de cada um dos seus Pokémons que evolua de Eevee. Então, se tiver 4 Pokémons que evoluam de Eevee, os 4 vão receber uma 20 de cura. Ou qualquer um Pokémon causa mais 10 de dano naquele turno. É uma carta que ajuda bastante, que é uma mistura de Giovanni com poçãozinha de cura, mas só funciona com evolução de Eevee. Então não funciona com Eevee ou com qualquer outro Pokémon, só evoluções que evoluam de Eevee. Ajuda bastante, galera, decks de Eevee, mas outros decks não ajuda tanto. Então vou colocar no forte porque é uma carta que causa dois efeitos, mas só que só funciona com Eevees, né? Mas ainda ser muito boa pra que ela foi feita. Então bora pro próximo. A próxima é a substituição elemental, galera. É basicamente mova uma energia de água, fogo ou elétrico de um dos seus pokémons no banco para o Pokémon ativo. Então basicamente você pode mover uma energia que seja de fogo ou de água ou elétrica para o Pokémon ativo. Ajudou bastante, galera. Que nem eu te falei, tirou uma carta de apoiador do competitivo por causa disso, galera. Porque ela move uma carta e não é apoiador. Então você pode mover energia de água, fogo e elétrico pro Pokémon ativo. Ajudou bastante e fez essa carta de apoiador que eu falei que movia lá no vídeo de apoiador meio que desaparecer. Porque realmente os que mais usavam essa movimentação era água, fogo e elétrico. E ela basicamente ajuda demais, porque ela move as energias e te ajuda a dar aquele equilíbrio. Se tá com um Pokémon no banco com energia, você quer mover pro ativo, pronto. É muito boa mesmo. O próximo, galera, é o Repelente. Mova um Pokémon básico ativo do seu oponente para o banco. O seu oponente escolhe o novo Pokémon ativo. É basicamente uma Sabrina só para Pokémon base. É muito boa, galera, porque é um item, como eu falei, você pode usar ele e usar um apoiador no mesmo turno. Que o único problema é que é seu Pokémon base. Se for qualquer evolução, ela não vai ser útil. Mas o pessoal tá usando bastante porque era uma carta de item, né? E o Pokémon. E o meta hoje em dia tá Pokémon básico. Que é. Como é Pokémon básico, tá muito forte. Então eu vou colocar ela no forte, galera. Porque ela não é excelente, que não usa pra qualquer Pokémon. Mas Pokémon básico, quando o meta tá básico, ela ajuda bastante. Se o meta tá em modo evolução, esquece. Então quando chegar Megas Evoluções, você vai ver que ela vai dar uma boa sumidinha, né? Porque o pessoal vai querer usar Mega Evolução. E aí ela vai de arrasta. Mas enquanto o meta tá básico, ela tá sendo bem forte. Então ela vai ficar assim, meta básica ela ajuda, meta evolução ela esquece. Então bora pro próximo. O próximo, galera, é o Doce Raro. Não tem nem como falar com essa carta forte. É basicamente, escolha um dos seus Pokémon básicos em jogo. E se tiver uma carta de estágio 2 na sua mão, que evolua daquele Pokémon, coloca sobre o Pokémon básico para evoluí-lo. Pulando estágio 1. Você pode usar essa carta. Você não pode usar essa carta durante seu primeiro turno ou um Pokémon básico. Ou o primeiro turno de Pokémon básico foi colocado em jogo. Então, basicamente isso, galera. Você vai colocar um Pokémon básico, você vai ter que esperar um turno, e aí esse Pokémon básico pode vir pro estágio 2. Ajuda bastante porque às vezes você consegue pular um estágio, né, galera? Porque antes você tinha que colocar o estágio 1, aí depois o Pokémon básico, Pokémon estágio 1, Pokémon estágio 2. Às vezes estágio 1 não te ajudava porque era 2 de custo para recuar esse Pokémon estágio 1, e você não queria, galera, e demora muito para você evoluir, né? Agora com o Doce Raro não. O Doce Raro você colocou o básico, aí você puxou o Doce Raro e o Pokémon estágio 2 já evolui. Só que tem que esperar um turno, né, galera? Ajuda bastante. Fez um meta de estágio, Pokémon estágio 2 sair do limbo, né? Porque ninguém queria usar Pokémon estágio 2 por causa disso, porque tinha Pokémon básico. Depois tinha que achar o estágio 1, depois colocar o estágio 2. Agora não, agora você pôs o básico, tá com doce raro, pulou um turno, puf, já vira estágio 2. Ajuda bastante. E o bom é que, tipo, ele serve pra qualquer evolução estágio 2. Então não precisa ser, tipo, a carta específica. Então você pode fazer um deck com dois Pokémon de estágio 2 e ainda usar o Doce Raro pra evoluir os dois. Então basicamente não precisa do estágio um dos dois Pokémon, né? Ajuda bastante.
E o próximo, galera, é o Regador Squirtle. Descarte uma energia de fogo do Pokémon ativo do seu oponente. Ele... Vou colocar aqui no... Podia ser melhor, podiam colocar pelo menos três elementos, né, pra poder ajudar. Aí só remove energia de fogo. Quando o meta tá fogo, só Pokémon de fogo ajuda bastante, né, galera? Como tava Charizard e o Incineroar, o pessoal podia até usar, mas também é muito arriscado. Você só tem uma carta específica para um elemento só. Se você pegar um personagem que não seja de fogo, você acaba perdendo essa carta pra nada, né? Então, se fosse três elementos seria interessante, mas como é um só, esquece. O próximo é Muralha de Criatura. Você só pode usar essa carta se o seu Pokémon não tiver recebido nenhum ponto. Durante o próximo turno do seu oponente, as outras criaturas receberão menos 20 pontos de ataque dos Pokémon do seu oponente. É basicamente, você só vai poder usar essa carta se o seu adversário não ter ganhado nenhum ponto de. Não cateado nenhum tipo de Pokémon. Aí se os suas outras criaturas naquele turno vão receber menos 20 de dano no próximo turno. Aí eu vou colocar aqui já no lixo, galera. Porque tem que seu adversário não poder receber ponto e ainda por cima só serve contra criatura. E você não sabe quando você vai poder usar. Você usou logo no começo, às vezes o seu adversário nem vai atacar e você vai ter que usar ela. Não tem muita lógica essa carta não. Não ajuda muito não. O próximo, galera, é a Flauta Pokémon. Coloque um Pokémon básico no banco da pilha de descarte, no banco do seu oponente. Parece ruim, galera, mas é muito chatinho. Por exemplo, seu Pokémon bate mais se o seu adversário tiver banco no Pokémon no banco. Você enche o banco do adversário. Às vezes, se o adversário quer colocar outro Pokémon, você coloca um Pokémon aleatório ali, que não ajuda o seu adversário. Então é bem interessante quando o deck precisa que seu adversário tenha Pokémon no banco. Então ajuda bastante, mas também atrapalha se caso o seu deck não for o que precisa de Pokémon no banco ou se o adversário não tiver perdido nenhum Pokémon. Mas ainda assim, colocar ela no ok, galera, porque às vezes usa, às vezes não. Então bora pro próximo, galera. O próximo, galera, é o Sonho Recheado Grande. Cura pra 10 pontos de dano e remova condições especiais aleatórias do seu Pokémon ativo. Então só vai remover uma condição especial, galera. E vai curar 10 de dano. É interessante porque basicamente é uma enfermeira, só que só remove uma penalidade, né? Então, mas ainda assim é bem raro você conseguir receber mais de uma condição especial. Então é bem fortezinha, galera. Ajuda bastante quando você quer remover condição especial. Alguns Pokémon que se causam condição especial, tipo Snorlax, né? Que ele geralmente dorme. Você ainda vai curar 10 de dano dele e ainda vai remover o sono dele, né? Ajuda bastante. Então, o próximo é a Placa Mística, galera. Olhe a carta de cima do seu baralho. Se aquela carta for um Pokémon psíquico, coloque a carta na sua mão. Se não for um Pokémon psíquico, coloca é, como a carta de baixo do seu baralho. Basicamente, se for um Pokémon psíquico, ela vai para sua mão. Se não for, ela vai lá pro fundinho do baralho, galera. Às vezes você vai precisar daquela carta, mas ela vai estar lá no fundo. Ajuda bastante, galera, porque ajuda a comprar mais cartas. Eu vou colocar ela no ok, porque às vezes não te ajuda a comprar nada, galera, mas às vezes te ajuda. Tem alguns decks específicos que usam bastante Pokémon, ela vai ajudar. Mas como não, o pessoal tá mais ou menos mais usando carta de apoiador e de item, ela não fica muito usável, né? Por isso que você cada vez vê menos ela, né? O próximo, galera, é a Pokébola. Tem nem como falar que ela é excelente, porque ela compra um Pokémon básico pra sua mão. Se tá procurando um Pokémon básico pra poder jogar, ela já vai puxar esse Pokémon. Uma carta que puxa carta específica ajuda bastante. Então bora pra próxima, galera. O próximo é a Pokédex Rotom. Olhe uma carta de cima do seu baralho. E em seguida você pode embaralhar seu baralho. Você pode olhar a carta de cima. Se caso você não gostar, você embaralha o baralho. Mas você não compra nada. Nem tem como falar como é um lixo, galera. Só olhar a carta de cima e poder embaralhar o baralho ou não. É muito lixo. Compensa muito não. Vai gastar uma carta só pra poder olhar a carta de cima. Se pudesse comprar, se fosse algum item, alguma coisinha assim, seria interessante. Mas como não é. O próximo, galera, é a Velocidade X. Durante este turno, o custo de recuo de Pokémon ativo é -1. Ela ajuda bastante, galera, porque você pode reduzir o custo de recuo do Pokémon ativo. Às vezes está precisando recuar o Pokémon e aí ele custa 2 energias, você só tem uma para poder colocar naquele Pokémon. Ajuda muito, é muito forte. Pokémons que tem um custo, eles passam a custar nada para recuar. É muito usada. Só que o pessoal prefere colocar um adipador que recua dois, né? Mas ainda assim é muito usado em alguns decks que precisa de recuar um só. Mas eu prefiro apoiador que recua dois, né? A Leaf. Então bora pro próximo, galera. O próximo, galera, é a comunicação Pokémon.
Escolha um Pokémon na sua mão e troca por um Pokémon aleatório no seu baralho. É basicamente você pega um Pokémon e troca por outro Pokémon. O Pokémon que você pode trocar estágio um, estágio 2 ou básico, pode pegar aleatório também, estágio um, estágio 2, básico. Às vezes é aquela carta que você precisa de evoluir os Pokémon e você usa pra poder trocar. É muito forte pra Pokémon que é estágio 2, galera, porque às vezes Pokémon estágio 2 é muito difícil você pegar assim e conseguir fazer. Então você troca, às vezes tá com doce raro e já evolui, né? Então bora pro próximo, galera. O próximo é a rede de pesca. Coloca um Pokémon básico aleatório de água na sua pilha de descarte na sua mão. Então só funciona com Pokémon de água. Mas basicamente se perder um Pokémon de água, você vai poder colocar na sua mão. É ok, galera. Funciona muito com deck quando você quer zoar assim, né? Porque você vai ter que perder um Pokémon pra poder pegar. Geralmente funciona com Magikarp, né? Que Magikarp é muito fraquinho. Se eles morrem, aí você pega e coloca na mão de novo. Mas é muito ok, né? Porque não é esse negócio de ressuscitar assim Pokémon básico aleatório ainda. Você não pode escolher qual Pokémon de água você vai pegar. É bem aleatório. A próxima é a poção, galera. A poção cura 20 pontos de dano de um Pokémon. Parece pouco, 20 pontos de dano. Mas às vezes te ajuda muito, galera. Às vezes você vai perder por causa desses 20 pontos ou vai ganhar. Então ajuda muito, galera. Por causa desses 20 pontinhos assim, eu acabo perdendo por causa que o adversário tá com 20 pontos de cura. Então eu vou colocar ela no forte, galera. O próximo é a luneta. Seu oponente revela a mão dele. Você só olha a mão do seu oponente. Fala, uma estratégia não sei o que, mas só olhar a mão do oponente e não poder fazer nada. É basicamente um lixo, na minha opinião. Ajuda, tá? Se você vai querer dar um cartão vermelho, mas não compensa tanto assim. Tem uma carta só pra olhar a mão do oponente. É melhor uma carta de apoiador que olha e pega uma carta de apoiador e joga no baralho de volta. Ajuda melhor, mais interessante do que só olhar a mão. E o próximo, galera, é a Pokédex. Olha as três cartas de cima do seu baralho. Você só olha e coloca de volta. Como é inútil, galera. Mas e lançaram uma carta tipo de evento que tem o mesmo efeito, que tem aqueles Pokémonzinho que tá na capa desse vídeo. E ela tem o mesmo efeito, galera. Só serve pra olhar suas cartas, três cartas do deck e colocar de volta. Não ajuda em nada. Vou colocar já no lixo aqui. E também elas podem ser compradas no. Essa aqui pode ser comprada lá na lojinha também. Mas é inútil. E o próximo, galera, é o cartão vermelho. É um dos cartas mais chatas do jogo. Que basicamente seu oponente baralha a mão dele e compra três cartas. Então você vai pegar todas as mãos do seu oponente, baralhar e ele vai comprar três cartas. Atrapalha demais, porque seu adversário às vezes comprou bastante cartas, às vezes quer evoluir Pokémon e você vai e manda um cartão vermelho. Aí ele mistura e só compra três cartas. Que pode ser evolução ou pode não. É muito boa essa carta, galera, quando seu adversário comprar muita carta. Ou se ele tá com 5 cartas, 4 cartas na mão. Já perdi muitas vezes disso, mesmo com 3 cartas era certinho que eu precisava. Ele vai lá e me dá um cartão vermelho. É excelente. E essa aqui é a lista de itens, galera. Também é muito pequenininha. E essa é a minha opinião. Realmente, uns itens eles ajudam demais porque eles podem ser usados várias vezes no turno. E eles também são aqueles equilíbrios, galera. Você tem que saber quais apoiadores, quais itens você tem que colocar no seu baralho, porque eles que te ajudam a mover o jogo. Eles são vitais pra ter na conta. Você não pode colocar muito item, não pode colocar muito apoiador. Também não pode ter muito Pokémon. Você tem que equilibrar seus decks pra poder ter uma sinergia melhor. Mas sempre tem que ter item, apoiador e Pokémon. E é isso, falou, até o próximo vídeo. Fui!